Olá, amigos do nosso Lar Francisco de Assis. Meu nome é Felipe e esse é mais um episódio do Estudo do Evangelho Online. Eu convido a você que está acompanhando essa série a se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber a notificação sempre que um novo vídeo for publicado. A gente está no capítulo 4 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas antes de iniciar, vamos pedir a Jesus e aos bons espíritos que possam nos intuir nessa conversa de hoje, facilitando em nós a compreensão das mensagens que serão aqui discutidas e pedindo ao nosso Mestre Jesus que permaneça conosco, iluminando o nosso caminho rumo à felicidade verdadeira que ele nos prometeu. Que assim seja. Neste vídeo, nós vamos conversar sobre os itens 10 a 13 do capítulo 4, onde Kardec vem fazendo observações sobre a relação entre ressurreição e reencarnação. Nesses itens, Kardec continua a trazer alguns trechos da Bíblia para comentar à luz da razão e da doutrina espírita. Primeiro, temos uma passagem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15, que eu vou ler aqui para a gente. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizam todos os profetas até João e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-me aquele que tiver ouvidos de ouvir. Ora, se a passagem do Evangelho segundo João, que foi discutida nos vídeos anteriores, podia ser interpretada num sentido mais místico, isso não acontece nessa passagem. Só para relembrar, naquela conversa com Nicodemos, Jesus falava em uma linguagem figurada. Ele dizia coisas como nascer da água, nascer do Espírito. Então, a gente podia fazer interpretações diversas sobre aquele trecho do Evangelho. Aqui não. Nessa passagem, Jesus é direto ao dizer que João Batista é ele mesmo, Elias, que há de vir. Não há aí uma figura de linguagem, nem alegoria. É uma afirmação direta. João Batista é o mesmo Elias. Jesus teria dito também, em outros trechos do Evangelho, que Elias veio e não o reconheceram. Né? Então, essa ideia da identidade de João Batista e Elias, essa ideia já foi trazida por Jesus em diversas passagens nas conversas com seus apóstolos. Era uma informação que era recorrente nas suas falas. No trecho que diz, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, a gente precisa prestar atenção num aspecto. João Batista era contemporâneo de Jesus. João Batista era primo de Jesus e viveu na mesma época. Os dois viveram aqui na Terra na mesma época. Então, como é que Jesus se referia ao tempo de João Batista como sendo um tempo passado, fazendo a referência entre um tempo de João Batista até o presente, né? Na verdade, Jesus estava se referindo aí ao tempo de João Batista como Elias, na sua encarnação como Elias, numa época bem distante no passado, né? Se ele se referia a Elias, Elias viveu cerca de 9 séculos antes de Jesus. Então estamos falando aí de uma distância de 900 anos entre um período e outro, né? Entre um extremo do intervalo que ele colocou até o presente, né? Jesus fazia aí uma referência a uma época de violência, a violência das leis mosaicas,
que dizia, por exemplo, que os infiéis deveriam ser exterminados para que os outros ficassem e ganhassem a terra prometida, né? Se a gente ler essa passagem, a gente só vai conseguir entender se a gente perceber que o tempo de João Batista que Jesus está falando era a época de Isaías e não o momento de João Batista naquele tempo atual da época, que era contemporâneo de Jesus. E aí ele continua, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João. Quer dizer, agora ele talvez traga o João do momento presente, né? Ele faz essa recapitulação de todos os profetas que vieram até João e fala da lei também. Por que ele fala disso? Porque Jesus quer fazer um momento de corte. Jesus quer fazer uma ruptura com esse entendimento do passado, com esse entendimento da violência, com esse entendimento da força, porque Jesus veio para implantar uma nova lei, uma lei de amor, uma lei de paz, onde o reino de Deus seria acessado pela caridade, pela brandura. Então ele estava ali tentando fazer esse corte, né? Até esse ponto reinou a violência. A partir de agora, com a nova visão que Jesus traz à Terra, o que deveria vigir agora seria a lei do amor, né? E tanto é que Jesus vem e resume todas as leis em duas, né? Que diz que a primeira, amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda, tão importante quanto a primeira, amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus resume todas as leis em amor. Então isso é que Jesus quis trazer com essa referência ao tempo antigo, ao que ele chamou de tempo de João Batista, que na verdade ele se referia a Elias, né? Então aí está bem claro essa ideia da possibilidade da reencarnação, né? E para completar, Jesus fecha com uma passagem que diz: ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Esse trecho, essa expressão que Jesus usou, ele usou em outras ocasiões também, né? E o que é que ele queria dizer com isso? Ele estava indicando claramente para os seus apóstolos que nem todos teriam capacidade de entender essas mensagens que ele estava deixando, né? Nem todos teriam acesso a já essa evolução espiritual que os permitisse essa compreensão plena do que ele estava trazendo à Terra naquela época, né? Compreensão essa que hoje para nós ela é facilitada, porque nós temos uma chave para esse entendimento, que é a chave, a luz trazida pela doutrina espírita, a luz da nossa realidade espiritual, da nossa realidade como espíritos que vivemos além do corpo físico. Então, isso era a mensagem que Jesus trouxe ao povo da época, que por muito tempo apenas alguns tinham o tal ouvido para ouvir, né? Aquele entendimento verdadeiro do que Jesus estava trazendo, né? O segundo trecho que a gente vai comentar foi extraído do livro de Isaías, profeta, né? No capítulo 26, versículo 19, que diz assim: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Essa passagem também ela é muito explícita, assim como a anterior, né? Ele diz aí que aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Se o profeta quisesse falar de vida espiritual ou de vida eterna, se ele tivesse pretendendo dizer que aqueles que tinham sido executados
não estavam mortos em espírito, ele podia usar outra forma de falar isso, né? Ele poderia dizer ainda vivem, né? Permanecem vivos, alguma coisa nesse sentido. Mas não, ele optou por usar o viverão de novo, né? Então, se a gente fala em viver de novo, a gente não pode dar um sentido espiritual para viver de novo, porque a vida espiritual ela é única, ela é uma só. Essas palavras seriam um contrassenso se a gente estivesse falando da alma ou do espírito, pois implicaria numa interrupção da vida do espírito, e o que não acontece. Mas se a gente interpreta essa passagem pela ótica da reencarnação, faz todo sentido. A gente vai viver de novo outras oportunidades aqui na Terra em novas experiências de reencarnação, em novos corpos. O nosso espírito continua uma vida única, sem interrupção. Por outro lado, essa ideia da reencarnação e do viver de novo, ela choca-se com o conceito das penas eternas, né? Ela traz uma ideia de regeneração moral, uma oportunidade para a gente evoluir e resgatar erros que a gente tenha cometido no passado. E assim a gente põe por terra essa ideia do sofrimento eterno, a imagem do inferno como sendo aquele local para onde iriam os espíritos não esclarecidos ou que não se salvaram, né? E ali permaneceriam para a eternidade. Isso cai por terra, porque o texto diz que todos aqueles que foi dada a morte viverão de novo, né? Então isso é a grande chave, o grande aspecto consolador que a doutrina espírita nos traz. Essa realidade espiritual sendo escancarada para nós com essas mensagens, né? Então, é importante que a gente assimile essa chave de entendimento na nossa realidade como espíritos imortais, espíritos que terão outras oportunidades, sim, de voltar à Terra em novos corpos, em novos arranjos sociais, né, para que a gente continue o nosso processo evolutivo. E que isso nos dê também a verdadeira compreensão daquilo a que nós devemos dar valor, né? Nós temos que, a partir dessa visão trazida pela doutrina espírita, dessa compreensão da nossa realidade como espíritos, buscar o nosso aprimoramento espiritual, dar valor àquilo que fortalece o nosso espírito, dando assim uma ênfase a esse processo evolutivo que todos nós percorremos e ainda percorreremos por bastante tempo. Agradeço a atenção, desejando muita paz e que Deus nos abençoe a todos. Um abraço e até a próxima.